E aí, meu povo, como vocês estão? Vamos para mais uma aula? Capítulo 5, estamos encerrando, faltam só mais 2. E que legal a gente ver a nossa evolução, né? Hoje vai ser bem curtinho, porque a gente vai ali do 5, versículo 1 até o versículo 6, porque tá falando sobre a riqueza opressora. E daí depois a gente acaba indo para outro tema, e daí não vai fazer muito sentido, por mais que seja curto. Então, assim, a gente tem uma divisão legal para seguir e manter no mesmo pensamento, tá bom? Então feche seus olhos e nós vamos orar. Querido Deus e amado Pai, muito obrigada por mais esse dia, obrigado por mais esse momento que nós estamos aqui. Senhor, que Tu possas estar conosco, que as palavras daqui ditas não sejam da minha, ainda mais que sejam as Tuas. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, seguinte, nós vamos então para o versículo 1 até o versículo 6 e nós vamos falar sobre fraudes, sobre ricos opressores, sobre coisas que não são legais, mas eu quero deixar bem claro que o problema não é ser rico. O problema é você não usar essa riqueza da forma correta, tá certo? Se Deus te deu essa bênção, então use ela da maneira correta. Vamos lá, então? Nesse caso, ele diz assim: agora vocês ricos. Então aqui a gente pode entender que ele está falando tanto para a igreja, que tinham pessoas ricas, quanto ele também está falando para o mundo. E daí você deve estar se perguntando, tá, Brenda, beleza. Mas se ele está mandando uma carta para pessoas que são do mesmo pensamento, que são pessoas cristãs, por que ele mandaria essa carta e falaria com esse tom para outras pessoas também? Bom, o grande ponto aqui é que Calvino explica isso pra gente. Basicamente, quando ele faz esse uso de linguagem, ele está querendo falar para os fiéis no sentido de que eles, ouvindo sobre as consequências, sobre as pessoas do mundo, assim então, eles não gostariam de viver aquilo e eles não teriam inveja daquela situação que essas pessoas iriam passar por conta da riqueza opressora que elas tinham. Deu para entender aqui? Então ele está falando basicamente daquele meme que o pai pega o bichinho, né? E daí o bichinho não quer comer, daí o pai dá uns tapinhas assim, e daí a criança logo come. Por quê? Porque ela viu as consequências daquele bichinho e não quer viver aquilo. Eu não tô falando que esse é o melhor tipo de maneira para você educar o seu filho, mas eu tô falando que é esse tipo de linguagem que Tiago tá usando aqui, tá certo? E isso funciona muito bem, porque as pessoas não querem consequências ruins para elas, então elas mudam as suas atitudes e não fazem a mesma coisa. Beleza? Deu para entender? Ainda que a gente pode ver que Tiago tem uma ligação de pensamentos, né? Ele continua mais ou menos na mesma questão, porque antes ele estava falando dos ricos que pensavam que tinham domínio sobre as próprias vidas, e agora ele está falando sobre ricos que têm, né, ali algumas atitudes que não são coerentes, que não são corretas. Dentro dessas atitudes, nós vemos... eu vou pular um pouquinho a questão das atitudes e vou falar um pouquinho antes sobre o versículo 1 para vocês, porque isso também é interessante. Ele diz assim: chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças correram suas roupas. O ouro e a prata enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. E como o fogo lhes moverá a carne, eles acumulará bens nesses últimos dias. Então, você percebe que ele está falando de uma maneira muito futura. Isso daqui é Tiago utilizando a linguagem dos profetas. Isso daqui já foi dito em Isaías, isso daqui já foi dito em outros momentos. Mas ele se coloca nessa posição de profeta. Então, ele tem sim falado dessa maneira mais clara e objetiva sobre as consequências daquilo que você faz. Então, se você quiser aí colocar que no versículo 1 ele está utilizando uma linguagem mais profética, você tem a possibilidade de fazer isso, tá bom? Então, a primeira curiosidade aqui está ticada da minha parte. Vamos continuar? A gente vai utilizar 3 cores diferentes novamente
para a gente fazer uma divisão nessa perícope, né? Nessa parte da divisão que já foi intitulada com um tema em específico. Por quê, Brenda? Porque a gente vai conseguir entender que há alguns tipos de ricos e das atitudes deles que estão sendo colocadas aqui. E aí você vai chegar à conclusão que eu já dei no início da aula, tá certo? Então, o azul, eu vou começar diferente. Eu vou começar com o verde, porque eu já utilizei o azul na última subdivisão que a gente fez. Então, no versículo 2, você vai começar a grifar. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas, e o ouro e a prata de vocês enferrujou, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. Pode parar até aqui. Então, no versículo 2 e parte do 3, você vai colocar aí que isso tem a ver com a inutilidade das coisas. Então, o versículo 2 e 3 está interligado com a inutilidade das coisas. Então, quando você se coloca nessa posição, você está se colocando numa posição de escolher coisas inúteis, banais, que passam, e você não escolhe coisas eternas, coisas celestiais. Então, aqui é um grande problema que a gente vê nessa perspectiva, tá certo? Deu para entender? O próximo, vamos pro versículo 4 agora. O meu é roxo. Você vai grifar aí. Vejam os salários dos trabalhadores, que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. Então, aqui, deixa eu terminar aqui, senão eu não consigo falar com vocês. Preciso fazer as coisas bem feitas. Aqui, ó, bem marcadinho. Então, sobre o que a gente está falando aqui? O problema é ser rico? Não, o problema é ser rico, que é fraudulento e que rete, né, que pega, que guarda mais do que deveria. Então, pode ser que ele tenha combinado de pagar, sei lá, 100 denários e pagou 80, ele reteu parte para ele, e isso foi de forma fraudulenta, porque não foi o que foi combinado. Ou então, pode ter marcado de pagar no dia 10, mas pagou no dia 20, reteu aquele dinheiro por um bom tempo. Isso, naquele momento, era muito preocupante, porque as pessoas trabalhavam para comer no outro dia. Então, é literalmente trabalhando para comer, vendendo marmita para comer a janta, sabe? Aquele ditado que a gente tem. E era isso que acontecia aqui. As pessoas tinham muita dificuldade, principalmente essas pessoas que trabalhavam ali colhendo. Então, esse pecado, essa questão de ricos que cresciam em cima desse tipo de coisa, faz com que eles sejam odiados por Deus. E não é diferente hoje, tá? Todas essas questões aqui de inutilidades, de reter de forma fraudulenta, isso tudo ainda se mantém. E essa é uma referência direta ao que a gente tem lá de Levíticos no capítulo 19, no capítulo 19, mais especificamente no versículo 13, que diz o seguinte: não se agora 19, que diz assim, de novo no 18, 19:13, não oprimem nem roubam o seu próximo, não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Diarista, a pessoa que trabalhou aquele dia. Se você não pagar ele no dia, então você sabe que ele está sem dinheiro naquele dia. Deu para entender o que está sendo dito aqui? Isso é uma lei mosaica. Moisés já tinha dito isso antes, já é do Antigo Testamento, e as pessoas ainda continuavam praticando essa coisa horrível, essa degradação. Mas não acabou ainda. Agora, com o azul, eu vou marcar o versículo 5. E se você quiser também fazer essa subdivisão, é bem interessante para você entender. Vocês viveram luxuosamente na terra e desfrutaram prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Então, aqui está falando que você não olhou para o lado quando você poderia ter olhado.
que você pegou tudo pra si, que você se fartou, que você desfrutou luxuosamente e que você não fez nada para aquele que podia. Então, o grande pecado aqui nesse sentido, em relação à riqueza, é a despreocupação com a vida do outro. Você viveu, fez o seu, que se dane o outro, deixa ele lá. Então, deu para entender que o problema não é ser rico, o problema é ter atitudes aonde você não olha para o próximo, aonde você, para ser rico, acaba roubando do outro. E principalmente, você é rico e só se utiliza de inutilidades. Você não olha para as coisas do céu. Não sei qual é a sua situação financeira, mas às vezes, por mais que a gente tenha o pouco, a gente acaba tendo essas mesmas atitudes. E aí, como vai ser? Você vai alterar isso na sua vida ou você vai manter? Eu espero que você altere, assim como eu também quero alterar na minha. Um beijo, um abraço e até amanhã!